A Rússia não está vencendo a guerra, mas quer que o mundo acredite nisso e adota medidas cada vez mais desesperadas. Há poucos dias, o Kremlin decidiu encenar uma grande vitória no campo de batalha, divulgando imagens fabricadas e publicando alegações falsas sobre tropas russas invadindo uma área estratégica do território ucraniano. Havia só um problema. A Ucrânia também tinha imagens, que logo desmentiram as mentiras de Putin, expuseram o Kremlin e humilharam o exército russo. Essa história mostra o quão ridícula a Rússia está se tornando em suas tentativas de projetar poder e convencer seu próprio povo e o mundo todo de que está no caminho da vitória. Tudo começou em 22 de outubro, quando o chefe instalado pela Rússia, na região ocupada de Kherson, Vladimir Saldo, publicou algumas imagens online. O vídeo, que tinha uma trilha sonora dramática, consistia em uma série de clipes, alguns filmados em terra, outros na água ou no ar. Mostravam tropas russas planejando táticas, cruzando a água em botes infláveis, participando de tiroteios em terra, até um soldado fincar uma bandeira entre escombros. Segundo Saldo, tudo ocorria na ilha Karentin, uma pequena ilha no rio de Dnipro, sudoeste de Kherson. O governador regional fez afirmações grandiosas, retratando uma grande vitória russa na área. Ele disse que unidades russas de reconhecimento e paraquedistas haviam cruzado o rio com sucesso, repelido contra-ataques ucranianos e garantido uma posição segura. Já minavam rotas de acesso e organizavam logística para manter presença na ilha, provavelmente se preparando para avançar ao norte, rumo à cidade de Kherson. Blogueiros militares russos também celebraram online os operadores de drones da 31ª Brigada Tropas Aerotransportadas Russas após suposta superioridade aérea na região. Unidades de artilharia do 18º Exército de Armas Combinadas foram elogiadas após supostamente atingirem alvos ucranianos na ilha e em pontes próximas. Um blogueiro militar disse que sabotadores russos já se preparavam para caçar as forças ucranianas restantes no nordeste da ilha. Enquanto isso, agências estatais russas como a TASS divulgaram relatos sobre a nova suposta vitória do país. A TASS informou que as forças ucranianas foram surpreendidas por um ataque russo à ilha, e os russos logo controlaram as principais instalações, incluindo citação de comandante de pelotão de reconhecimento. A missão foi difícil. Cruzamos a água sob risco de fogo inimigo e preparamos posição para avanços. Nosso reconhecimento em força revelou que o inimigo não esperava um ataque neste local específico. Nossas tropas responderam de forma rápida e eficaz. Desembarcamos e assumimos rapidamente o controle das principais instalações da ilha. Notícias também trouxeram declarações orgulhosas do governador Saldo. A ilha Karantin é controlada pelo grupo Dnieper russo, mas ainda há inimigos escondidos em prédios residenciais e industriais. Saldo continuou afirmando que as forças russas estavam ativamente identificando e eliminando tropas e alvos ucranianos por toda a ilha, antes de declarar que o comando militar avalia que papel dará a ilha na libertação de Kherson, conforme a situação. Entre as imagens dramáticas divulgadas online e as declarações dos envolvidos, a história lembra cena de filme militar ou videogame, com as forças russas avançando na área, eliminando todos os inimigos à vista e rapidamente assumindo o controle. E assim, como em muitos filmes e jogos, tudo isso foi completamente inventado. Isso não ocorreu, e a Ucrânia pode comprovar. Um dia, após as declarações de Saldo e imagens editadas, em 23 de outubro, uma brigada ucraniana desmentiu tudo. A 34ª Brigada Separada de Defesa Costeira divulgou um vídeo geolocalizado de suas tropas marchando livremente e seguras pela ilha, desmentindo totalmente as alegações do Kremlin de que a área estava sob controle russo ou havia tiroteio em andamento. Integrantes da brigada disseram que a cidade de Kherson e seus arredores estão, em resumo, silenciosos, e compartilharam esta legenda junto com o vídeo deles. Nos canais de propaganda dos ocupantes no Telegram, Kherson já foi capturada e a infantaria russa supostamente caminha pela margem direita. Nas imagens reais do microdistrito da ilha e de Sadova, há silêncio, paz e nenhum oponente. 34ª Brigada Separada do Corpo de Fuzileiros Navais de Defesa Costeira. 30 mantém posição e controla constantemente a linha costeira do Dnieper.
Antonivka, Sadova e Kherson estão sob vigilância. Qualquer tentativa inimiga de se aproximar do rio é impedida. O inimigo não tem chance de cruzar ou se movimentar na margem direita. Seus sucessos existem apenas na internet, não na realidade. 34ª Brigada segurando Kherson. A costa está sob nosso controle. Estamos em posição e vamos permanecer aqui. No mesmo dia, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, divulgou um vídeo gravado por ele na ilha Karentin. No vídeo, Voloshin canta e dança, enquanto refuta a versão russa dos fatos. As evidências ucranianas em vídeo são irrefutáveis. Diversas fontes confiáveis analisaram os dados disponíveis e chegaram à mesma conclusão. A Rússia inventou a história. Como afirma o Instituto para o Estudo da Guerra, ou Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin está tentando retratar falsamente as forças russas, tendo estabelecido uma cabeça de ponte na margem direita ocidental do Oblast de Kherson. Um novo esforço de guerra cognitiva russa contra a Ucrânia e seus parceiros. Evidências ainda mostram que as forças russas não criaram cabeça de ponte nem começaram ofensiva na margem direita do Oblast de Kherson. O Instituto negou alegações de blogueiros militares russos, como a de que tropas russas expulsaram forças ucranianas de Sadova e realizaram sabotagem perto de Antonivka, a pouca distância a leste de Kherson. O Instituto para o Estudo da Guerra novamente afirmou que não havia provas para essas alegações. Após serem flagrados inventando histórias sobre seus soldados, a mídia russa tentou encobrir seus rastros. A TASS, por exemplo, removeu uma matéria sobre as forças russas capturarem a ilha de Kherson. O Instituto para o Estudo da Guerra então começou a investigar mais a fundo, analisando alguns dos possíveis motivos que a Rússia poderia ter para se envolver nesse tipo de falsidade e fabricação. Para começar, é provável que a Rússia esteja conduzindo um esforço de guerra cognitiva para retratar operações limitadas de sabotagem e reconhecimento russas no distrito de Kherson, como o início de uma ofensiva russa dedicada para cruzar o rio Dnipro e recapturar a cidade e o Oblast de Kherson. O Kremlin quer convencer o Ocidente, a União Europeia e a Ucrânia de que a vitória russa é inevitável, para que a Ucrânia aceite ceder território à Rússia e os aliados deixem de apoiá-la. O Instituto para o Estudo da Guerra avalia que o esforço de guerra cognitiva da Rússia contradiz qualquer alegação de disposição para concessões territoriais no sul da Ucrânia. Há 3 grandes lições aqui. Primeiro, como já dito, é um sinal claro do desespero russo. Um país que está vencendo uma guerra, conquistando território e avançando no campo de batalha deveria ter mais do que histórias reais e relatos de sucesso para compartilhar. Não deveria haver necessidade de inventar ou exagerar afirmações sobre os movimentos de suas forças em terra. O simples fato de a Rússia precisar inventar essas histórias malucas e fabricadas só mostra a posição incrivelmente fraca em que ela se encontra hoje. Ninguém previu isso quando a guerra começou. Muitos analistas esperavam que a Rússia pudesse enfrentar alguns desafios e resistência da Ucrânia. Ninguém imaginaria isso. 4 anos depois, o Kremlin inventa histórias absurdas para parecer mais forte e bem-sucedido do que é. Mentira e propaganda são armas preferidas de Vladimir Putin. Afirmar ter tomado uma pequena ilha e ainda perder tempo encenando um vídeo para tentar provar isso é um novo nível de baixaria, até para ele. Isso nos leva à segunda grande lição que podemos aprender com isso. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin fará de tudo para convencer países ocidentais, como Estados Unidos e União Europeia, de que está vencendo a guerra. Ele quer criar e alimentar a narrativa de que sua poderosa máquina de guerra está avançando para a vitória, que suas forças estão conquistando territórios valiosos dia após dia e que é apenas uma questão de tempo até que as linhas defensivas finais da Ucrânia desmoronem e a bandeira russa seja hasteada sobre Kiev. Na realidade, nada disso é verdade, e há uma infinidade de evidências para comprovar isso. Em quase 4 anos, a Rússia conquistou o território, mas suas tropas avançam muito lentamente em várias regiões. A maioria dos territórios, cidades e vilarejos importantes ainda está sob controle da Ucrânia, como Pokrovsk, na região de Donetsk. E as perdas totais da Rússia são catastróficas, com mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos, e números impressionantes de tanques, veículos blindados,
aeronaves, navios, radares e sistemas de defesa aérea danificados ou completamente destruídos. Com base nos dados atuais, inteligência de fonte aberta e na forma como a guerra tem se desenrolado até agora, especialistas acham que a Rússia levaria anos para controlar totalmente as 4 regiões. Ela originalmente pretendia tomar Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Uma vitória total da Ucrânia levaria décadas, ou até mais um século. Esses são os fatos que o Kremlin não quer ouvir, e também não quer que o resto do mundo os ouça. Ele não pode apagar a realidade da situação, mas pode tentar encobri-la, turvando as águas com meias-verdades criadas por sua própria imaginação. Foi exatamente o que vimos aqui. Felizmente, neste caso, a Ucrânia conseguiu refutar muito rápida e eficientemente os relatos da Rússia com suas próprias evidências. Mas essa não será a última vez que o Kremlin tentará algo assim. E se a Rússia divulgar relatos falsos e alegações exageradas em quantidade suficiente, algumas delas podem acabar sendo aceitas como verdade. Isso pode influenciar opiniões e mudar a percepção das pessoas sobre a guerra. É por isso que é vital para a Ucrânia e seus aliados continuarem denunciando as mentiras da Rússia, desmentindo suas declarações falsas e refutando sua propaganda em todas as oportunidades. Não importa o que a Rússia diga. O que realmente importa é a verdade. Na verdade, a Rússia está tão distante da vitória hoje quanto há 3 anos e meio. Ela não faz os avanços necessários, não rompe as linhas defensivas da Ucrânia e não está em ascensão de forma alguma. Foi exatamente isso que Jack Kinney, general americano aposentado, defendeu em artigo recente no New York Times, publicado em 24 de outubro, poucos dias após a última propaganda do Kremlin. Segundo Kinney, presidente do Instituto para o Estudo da Guerra, após quase 4 anos de conflito na Ucrânia, a Rússia está perdendo nos principais critérios. As baixas são enormes, a economia piora diariamente e os avanços territoriais são lentos e custosos. Segundo Kinney, o ditador russo Vladimir Putin diz que a vitória na Ucrânia é certa e recusa acordos de paz. Isso não lhe dá controle total do Donbass. Não acredite. A Rússia não está vencendo a guerra. A Rússia falhou em conquistar um adversário menor e mais pobre. Após quase 4 anos de campanha, o exército russo tem desempenho abaixo do esperado, e as defesas ucranianas retardaram seu avanço. A Rússia ocupou 6% da Ucrânia este ano, perdendo 1.000 soldados por dia. O chefe do Instituto para o Estudo da Guerra destaca que a Rússia não tomou nenhuma capital de oblast desde março de 2022. Que suas forças estão lutando por campos cheios de crateras e cidades abandonadas, sofrendo perdas extravagantes e insustentáveis ao longo do caminho. Ele acrescenta que o único motivo pelo qual a Rússia ainda consegue lutar neste momento é graças ao pequeno número de aliados que ainda lhe restam, citando especialmente a China, a Coreia do Norte e o Irã. Kim pede aos americanos que não acreditem nas mentiras de Putin e apresenta uma lista de fatos e estatísticas sobre a guerra. Ele observa, por exemplo, como os drones da Ucrânia forçaram a Rússia a praticamente abandonar toda a esperança de usar tanques e veículos mecanizados na guerra neste estágio. Em vez disso, as tropas russas agora são mais comumente vistas marchando a pé em pequenos esquadrões de 3 a 5 soldados por vez, ou andando em veículos civis simples, como jipes e motocicletas. Como Kinney diz, muitos soldados morrem por pequenas áreas de território, sem apoio de blindagem. As tropas russas seguirão sendo feridas ou mortas. Com pouca esperança de conquistar grandes territórios, eles precisam avançar para centros logísticos e locais estratégicos. Kinney destaca que, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, desde 1º de julho, a Rússia conquistou apenas 1.420 km², cerca de 550 milhas quadradas, o que equivale a pouco mais de 5 milhas quadradas por dia. Isso está muito abaixo do esperado para uma força do porte da Rússia. E qualquer exército mecanizado moderno, enfrentando uma força muito menor, deveria estar conquistando território em quantidades significativamente maiores. Como mencionado anteriormente, se a Rússia continuar a conquistar território tão lentamente, levará anos até que consiga capturar totalmente a região de Donbass, quanto mais outras partes da Ucrânia. E o preço que a Rússia está pagando por seus avanços é impressionante. Como Kinney coloca,
As forças russas sofreram, em média, 71 baixas por quilômetro quadrado em maio de 2025, 70 em junho, 75 em julho e 68 em agosto. Esses são números assustadores. Assustador é certamente um adjetivo apropriado para a taxa de baixas do Kremlin. O fato de que os comandantes do país estejam tão dispostos a continuar jogando suas tropas na linha de fogo também mostra o quão pouco eles valorizam a vida humana. A morte e os ferimentos são inevitáveis na guerra, é claro, mas muitas forças militares ao menos tentam limitar a quantidade de baixas que sofrem. A Rússia aparentemente não respeita quem se alista em seu exército. Soldados são tratados como simples peças, enviados à morte e logo substituídos por outros. Kim destaca o fato de que o maior sucesso da Rússia em 2025 foi quando ela reconquistou seu próprio território, a região de Kursk, que havia sido parcialmente tomada pelas forças ucranianas. Em 2024, a Rússia precisou de ajuda externa, convocando 10 mil soldados norte-coreanos para expulsar invasores ucranianos. Kim considera a ação uma vergonha para a Rússia. Por fim, o ex-general 4 estrelas aborda o maior desafio atual da Rússia: seu colapso econômico. O que Kim acha que pode dificultar ao Kremlin recrutar as muitas tropas necessárias para compensar grandes perdas. Putin mantém a guerra até agora com recrutamento em massa e incentivos financeiros. Há sinais de desgaste no sistema. Vazou? Documentos do governo russo indicam que o país sofreu, em média, 35 mil baixas por mês de janeiro a setembro de 2025. Ainda assim, está reduzindo os bônus de assinatura única para novos recrutas militares. A Rússia pode ter que mobilizar reservistas à força, medida impopular que aumentaria a dissidência interna e ameaçaria a liderança de Putin. É possível que Putin esteja pensando em mobilização, especialmente porque a Rússia anunciou recentemente uma nova emenda à lei do alistamento, segundo a qual os cerca de 2 milhões de reservistas militares do país agora podem ser convocados para defender a infraestrutura russa de ataques ucranianos. Analistas, como os do Instituto para o Estudo da Guerra, veem isso como possível início de um plano maior para mobilizar centenas de milhares ou até milhões de soldados da ativa para a Ucrânia. Dado o fato de que a Rússia está em uma situação econômica desesperadora, a mobilização pode ser a única opção restante, já que o país inevitavelmente terá dificuldades para encontrar os recursos necessários para continuar pagando enormes bônus de assinatura, salários de soldados e indenizações às famílias daqueles que são mortos na linha de frente. Como o Kim observa, a liquidez do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia caiu para aproximadamente 50 bilhões de dólares em outubro de 2025, representando uma queda de mais de 55% em comparação ao total de 113 bilhões antes da guerra. O país enfrenta inflação alta, juros em alta e efeitos graves de uma crise de combustível, com escassez de gasolina entre 13% e 20% da demanda, devido aos ataques de drones da Ucrânia contra refinarias e infraestruturas de combustível em regiões da Rússia e territórios ocupados. O fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter imposto recentemente sanções mais severas às empresas petrolíferas russas só piorou a situação para Putin e seus aliados do Kremlin. Isso pode explicar por que a Rússia recorre a táticas drásticas e absurdas, falsificando vitórias para fingir à população e ao mundo que está tudo bem, e que ainda busca uma vitória gloriosa. Como Kim aponta, o Kremlin também tenta espalhar suas mentiras online globalmente. Ele usa bots e comentaristas pagos nas redes sociais para divulgar uma narrativa falsa. Eles aumentam pequenos avanços como grandes vitórias para manipular nossa percepção. Mas o mundo está despertando. Mesmo na Rússia, cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos, enxergando através das mentiras e percebendo que essa guerra foi o maior erro que o governo deles já cometeu. As táticas do Kremlin estão falhando, tanto no campo de batalha quanto fora dele. Não importa quantas mentiras eles criem e espalhem, nunca será o suficiente para encobrir ou anular a verdade sobre o que realmente está acontecendo nesta guerra. Na guerra na Ucrânia, a disputa por Donetsk é um conflito de atrito que já dura meses. Cada batalha custa dezenas de vidas de ambos os lados, sem que ninguém obtenha vantagem. Algo mudou. As forças ucranianas deixaram de apenas manter a linha ou ceder partes dela aos russos.
Em vez disso, eles estão rompendo essa linha e recuperando seu país, uma vila e uma cidade de cada vez. Veja como a Ucrânia avança sobre as defesas russas e vira o ímpeto a seu favor. Relatórios recentes confirmam que a Ucrânia libertou várias vilas no corredor estratégico de Pokrovsk-Dobropilia, causando grandes perdas às forças russas. Mas isso não se trata apenas de recuperar algumas vilas aqui e ali. A atual estratégia da Ucrânia busca ganhar vantagem em um momento crucial, quando o rumo da guerra e os termos de um possível acordo de paz estão em jogo. Durante a libertação da vila de Suketska, a 82, a Brigada de Assalto Aéreo, separada da Ucrânia, enfrentou uma força russa menor que patrulhava a região. O resultado foi 44 soldados russos mortos, 8 feridos e 9 se renderam. O comando ucraniano chamou a operação de relâmpago, rápida e sem concessões. Um forte contraste com o avanço lento da Rússia, que após meses obteve ganhos territoriais do tamanho de campos de futebol. Suketska não é uma vitória isolada. Em outubro, as forças ucranianas libertaram outra vila a cerca de 32 quilômetros ao norte da importante cidade de Pokrovsk. Após o avanço russo de 11 quilômetros em agosto, a Ucrânia já retomou 9 vilarejos e outros 9 estão livres de sabotadores russos. Cada vila recuperada representa uma peça crítica da arquitetura defensiva da Ucrânia, ampliando seu alcance efetivo e negando à Rússia áreas-chave de preparação para futuros ataques. A reação da Ucrânia só fica clara ao analisar o quadro operacional mais amplo. Até 26 de outubro, as forças ucranianas libertaram 72 milhas quadradas e limparam outras 94 milhas quadradas do setor de Pokrovsk, da presença russa. Estamos falando em libertar uma área do tamanho de Washington, Distrito de Colômbia, em 10 dias. E durante tudo isso, o custo humano para as forças russas tem sido devastador. Em 10 dias, o exército ucraniano afirma ter eliminado 1.756 soldados inimigos, entre mortos, feridos e capturados, além de destruir 75 equipamentos militares. Se analisarmos os 2 meses, desde que a Ucrânia estabilizou o setor em 21 de agosto, os números ficam ainda mais impressionantes. Estão sendo relatadas mais de 15.700 baixas de pessoal russo e 1.364 peças de armamento e equipamentos destruídos. Isso é mais do que alguns países têm em todo o seu exército permanente. As forças ucranianas destruíram 36 tanques russos, 120 e blindados, 162 sistemas de artilharia, 5 lançadores múltiplos, 447 veículos, 592 motos e quadriciclos, além de um veículo especial. O último ponto é notável, pois motocicletas e quadriciclos refletem a tentativa da Rússia de usar veículos civis baratos para mobilizar a infantaria, já que o transporte blindado ficou caro ou ineficaz. Além disso, em uma guerra cada vez mais marcada por sistemas não tripulados, as forças ucranianas derrubaram 4.689 drones russos neste setor. Algumas dessas perdas de equipamentos são coisas das quais a Rússia não pode se recuperar facilmente. Pegue os tanques como exemplo. Relatos variam, mas analistas estimam que a Rússia produz cerca de 300 a 400 tanques por ano. Esses números incluem a produção de tanques novos e a renovação de tanques mais antigos. Então, quando você destrói 36 tanques em 2 meses em um único setor, e a Rússia está produzindo e renovando cerca de 34 por mês, essas perdas se tornam estrategicamente significativas. A situação em Pokrovsk segue contestada, mas mais estável, pois em 25 de outubro, quase 30% dos 181 confrontos na linha de frente ocorreram perto da cidade. Embora as forças russas tenham colocado cerca de 200 soldados na cidade, eles estão presos em um campo de morte urbano. Combates com armas leves e operações intensas de drones continuam, mas as ações de contra-sabotagem ucranianas estão sistematicamente frustrando as tentativas russas de avançar mais fundo ou estabelecer posições fortificadas. Toda vez que as forças russas tentam se consolidar ou avançar, as unidades de drones e a infantaria ucranianas os localizam e eliminam. Recentemente, as forças russas intensificaram o uso de blindados em operações de assalto. Uma mudança marcante em relação às táticas focadas na infantaria, que se mostraram tão custosas. Mas a mudança está trazendo resultados igualmente desastrosos. De 20 a 25 de outubro, forças russas fizeram 41 assaltos com blindados em toda a linha de frente.
No setor de Pokrovsk, especificamente, apenas no dia 25 de outubro, as forças ucranianas destruíram um veículo de combate blindado e 2 motocicletas na área de Pakrovsk, além de outro veículo de combate blindado no setor próximo de Balahan. Segundo algumas contagens, quase todos os veículos russos usados nesses assaltos foram destruídos. Para entender completamente por que esses avanços recentes da Ucrânia são tão significativos, vamos ampliar novamente e olhar para o panorama estratégico. Pokrovsk e Dobropilha são pilares da defesa de Donetsk, e seu destino pode definir o controle da região nas próximas décadas. Moscou deixou clara sua intenção de ocupar toda a região de Donetsk, um de seus principais objetivos de guerra. Isso não se resume a controlar território, mas aos motivos para fazê-lo. Capacidade de extrair recursos e pessoas dessas áreas para os objetivos de longo prazo da Rússia. Neste momento, controlar totalmente Donetsk permitiria à Rússia afirmar que atingiu seu objetivo de libertar o Donbass e sua maioria russófona, mesmo que a maioria lá se declare ucraniana por cultura e nacionalidade. Isso proporcionaria a Putin uma vitória narrativa que ele precisa desesperadamente, tanto internamente quanto internacionalmente, alimentando ainda mais sua propaganda doméstica. Mas há também uma dimensão militar mais prática. A infraestrutura industrial de Donetsk, apesar de estar bastante danificada, ainda representa um valor econômico significativo. Mais importante ainda, a ocupação total daria à Rússia fronteiras defensáveis alinhadas com os limites administrativos que ela reivindicou por meio de anexação ilegal. Para Moscou, Donetsk é essencial para consolidar ganhos e criar um conflito congelado, com Pokrovsk no centro dessa meta. Analistas ocidentais veem Pokrovsk como acesso às áreas mais fortificadas sob controle ucraniano em Donetsk. Pokrovsk, situada no cruzamento de rodovias de abastecimento, possui um importante entroncamento ferroviário capaz de suprir todo o Donbass pelo lado ucraniano. Pior ainda, as linhas de abastecimento podem operar ao contrário. E se as forças russas tomarem Pokrovsk, elas poderão limpar o restante de Donetsk com mais facilidade. Isso pode avançar rumo a Dnipro e Zaporizhia, abrindo caminho para tirar do controle ucraniano todo o sudeste. Por isso, a Rússia lançou tudo contra Pokrovsk. Embora a linha de frente na Ucrânia tenha mais de 600 milhas, fontes apontam que cerca de metade dos ataques recentes foram nas direções de Pokrovsk e Kurakova. Uma análise anterior dos mapas militares fornecidos pelo Deep State em agosto sugeriu que a Rússia pretendia sitiar Pokrovsk, cercando-a por 3 lados: norte, sul e leste. As tentativas de sabotagem e infiltração são mais uma forma da Rússia tentar ganhar espaço na cidade. As recentes liberações de vilarejos contradizem essa tática. Agora, vamos analisar por que Pokrovsk e Dobropilha são essenciais para as defesas ucranianas. Pode-se dizer que essas cidades são multiplicadores de força que ampliam o alcance operacional da Ucrânia por toda a região. Dobropilha, a 21 quilômetros ao norte de Pokrovsk, é um ponto estratégico na defesa ucraniana. O controle contínuo de Dobropilha permite que as forças ucranianas mantenham cobertura de artilharia e drones sobre rodovias e linhas ferroviárias importantes que a Rússia precisa sustentar. Qualquer avanço em direção a Pokrovsk sem Dobropilha, a Ucrânia perde a capacidade de ameaçar a logística e reforços russos, tornando Pokrovsk uma fortaleza isolada e vulnerável ao cerco. Não é só geografia. Pokrovsk e Dobropilha juntas formam uma zona defensiva de apoio mútuo. A artilharia em Dobropilha cobre acessos a Pokrovsk, enquanto as forças em Pokrovsk apoiam Dobropilha com fogo. Isso cria campos de fogo sobrepostos que tornam qualquer avanço russo exponencialmente mais custoso. E a estação ferroviária em Pokrovsk é particularmente crucial. Ela permite mover rapidamente tropas, munição, combustível, equipamentos pesados e suprimentos médicos para grande parte de Donbass. Se perder o centro ferroviário de Pokrovsk, a capacidade da Ucrânia de manter operações defensivas em Donetsk se degrada dramaticamente. Rotas de abastecimento que antes levavam horas de trem, agora exigem dias de caminhão por estradas frequentemente atacadas por artilharia e drones russos. Enquanto a Ucrânia controlar Pokrovsk e Dobropilha, continuará capaz de projetar força em toda Donetsk. Drones alcançam áreas mais profundas do território russo, enquanto a artilharia pode cortar linhas de suprimento russas.
Sistemas de guerra eletrônica podem interromper as comunicações russas em uma frente mais ampla. Assim, Pokrovsk Dobropilha efetivamente estende a bolha defensiva da Ucrânia para cobrir toda a região, tornando impossível qualquer consolidação do controle russo. Perder uma poderia levar rapidamente à perda da outra, fazendo o restante da região seguir o mesmo caminho. Por isso, a Rússia aceita grandes perdas para tomar Pokrovsk, enquanto a Ucrânia se esforça ao máximo para mantê-la. Por isso, os relatos de russos perto de Pokrovsk são tão devastadores. A retórica sobre a defesa ucraniana revela o crescente desespero da Ucrânia em ocultar fraquezas. Isso também mostra a importância de cada vila na região. Cada vitória faz as tropas russas mudarem de tática e recuarem, aliviando a pressão sobre as forças ucranianas. A libertação de Suketska-Kucherovia e outras vilas mostra como a Ucrânia aproveita o fracasso russo no verão. Cada vila reconquistada é um território que a Rússia pagou caro para capturar, mas perdeu com a ofensiva de Moscou, culminando antes dos objetivos. A Rússia avançou demais com forças insuficientes e agora vê seus ganhos desaparecerem diante da pressão ucraniana. O que torna isso ainda pior para a Rússia é o momento. Essas perdas ocorrem quando Moscou precisa mostrar avanços, não retrocessos. A ofensiva de verão era para ser decisiva. Em vez disso, acabou se tornando mais um fracasso russo, que a Ucrânia agora está transformando em impulso para suas próprias operações. Isso se reflete na geopolítica sobre o controle ou a falta de controle do Donbass. O mais recente avanço da Ucrânia são os drones, que impulsionam o país. A produção de drones ucranianos aumentou 900% no último ano. A produção mensal aumentou de 20 mil drones no verão de 2024 para 20 mil atualmente. Isso não quer dizer só mais drones First Person View iguais aos de 2023. A Ucrânia desenvolve sistemas mais avançados, como drones guiados por fibra óptica imunes à guerra eletrônica russa. Sistemas de inteligência artificial autônomos e drones de ataque de longo alcance capazes de atingir alvos na própria Rússia. Mais importante, a Ucrânia agora produz a maioria dos drones, principal arma desta guerra. Ao se desvincular dos suprimentos ocidentais para drones, a Ucrânia se tornou pelo menos parcialmente independente, ao mesmo tempo em que consegue manter suas capacidades de defesa. Assim, a OTAN pode fornecer sistemas que exploram as vantagens técnicas dos complexos militar-industriais ocidentais, como tanques, artilharia, aeronaves e mísseis. Para apoiar o aumento da produção e evitar ataques russos, a Ucrânia firmou parcerias de fabricação com países da OTAN. A Romênia, por exemplo, anunciou planos para produzir conjuntamente drones defensivos com a Ucrânia, para uso de ambos os países e de outros aliados da OTAN. A Dinamarca também propôs permitir que fabricantes ucranianos compartilhem suas capacidades de produção com a Dinamarca, em vez de mantê-las restritas apenas ao solo doméstico. Ao mesmo tempo, a Dinamarca sugeriu que a Ucrânia poderia vender alguns de seus drones e projetos mais avançados para a OTAN, o que ajudaria a impulsionar sua economia e permitiria que recebesse equipamentos da OTAN em troca equivalente, em vez de como doações ou como parte de um empréstimo. Essa independência fortalece a Ucrânia em negociações, mostrando sustentabilidade e permitindo que Kiev lute, apesar de pressões externas. Agora, vamos olhar para o lado russo da equação, porque o cenário está cada vez mais sombrio. Moscou está enfrentando um conjunto interligado de crises relacionadas à mão de obra, economia e moral que são fundamentalmente insustentáveis. Comecemos pelos soldados, ou pela ausência deles. Em setembro, Putin ordenou a maior convocação militar da Rússia em 9 anos, recrutando 135 mil homens de 18 a 30 anos. Isso ocorre após uma convocação de 160 mil na primavera, a maior desde 2011. A Rússia também está caminhando para a conscrição durante todo o ano, a partir de 2026, substituindo o sistema sazonal atual. Mas esses números refletem desespero, não força. Apesar de recrutar centenas de milhares, a Rússia ainda enfrenta grave escassez de pessoal. A Rússia não precisa de mais soldados na linha de frente, pois já conta com quase 1 milhão prontos para atacar a Ucrânia. O que falta à Rússia são soldados dedicados, que não desertem imediatamente ou morram no primeiro ataque. Estimativas indicam que 70 mil soldados russos podem desertar em 2025, correspondente a 10% das tropas na Ucrânia.
O 41º Exército teve quase 8 mil desertores, cerca de 50% do efetivo inicial. A Rússia buscou melhorar o recrutamento, oferecendo incentivos financeiros cada vez mais desesperados. Em 2024, soldados de Moscou poderiam ganhar até 71 milhões de rublos no primeiro ano, incluindo um bônus de assinatura de 19 milhões de rublos e outros benefícios salariais. Cerca de 82 mil dólares na cotação da época, valor que equivale a quase 70% da renda presidencial oficial de Putin. Em áreas remotas, pagamentos mensais superam em 24 vezes o salário médio russo, com bônus únicos de assinatura de até 22 salários mínimos. Mais de 50 regiões teriam elevados pagamentos a contratos militares. Bônus crescentes indicam grave falta de tropas, pois incentivos assim não seriam necessários se houvesse recrutas suficientes. Porém, a situação fiscal ameaça esses salários mais altos. O orçamento preliminar da Rússia para 2026 indica que os gastos com defesa caem de 13,5 para 13 trilhões de rublos, a primeira redução desde o início da guerra. A redução é agravada pela inflação russa, atualmente em 8%, abaixo dos 10% de março. Na prática, esses números da inflação estão distorcidos e não refletem a real situação econômica do país. Isso é confirmado pelo fato de Putin já planejar novos impostos para 2026. Isso indica que mais verba do orçamento está indo para o setor militar, especificamente para soldados prontos para lutar. Quem já cumpriu seu tempo fica com a pior parte. A Rússia reduz a compensação para soldados feridos e suas famílias para economizar. Pagamentos a famílias de soldados falecidos e feridos serão reduzidos para 78 bilhões de rublos. Em 2025, para 58 bilhões de rublos. O financiamento do Fundo Defensores da Pátria, que apoia veteranos, será reduzido em mais da metade, caindo dos 347 bilhões de rublos para 139 bilhões de rublos ou 172 milhões de dólares. Pense no que isso significa. A Rússia paga mais para recrutar soldados, mas reduz o pagamento aos que já lutaram e foram mortos ou feridos. Essa contradição vai minar ainda mais o moral e o recrutamento. Isso gera uma vulnerabilidade que a Ucrânia pode explorar. Com dificuldades econômicas para sustentar o exército, a Rússia pode ser obrigada a escolher entre manter suas forças ou a estabilidade econômica diante do avanço ucraniano. Mas os aspectos econômicos e industriais são pequenos diante da geopolítica. Isso é evidenciado pelo colapso espetacular das negociações de paz planejadas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Apenas 4 dias atrás, a Casa Branca anunciou que não haveria planos para o presidente Trump se encontrar com o presidente Putin no futuro próximo. Isso é um grande golpe na estratégia de Putin. Após conversa telefônica em 16 de outubro, Trump anunciou o encontro com Putin em Budapeste para discutir o fim da guerra. Moscou viu isso como chance de obter termos favoráveis. Um cessar-fogo agora permitiria à Rússia consolidar o controle do território ocupado e parecer razoável ao buscar a paz. As negociações fracassaram logo após as conversas preliminares entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro russo Sergei Lavrov. Segundo várias fontes, Sergei Lavrov afirmou que a Rússia rejeita um cessar-fogo imediato e reforçou exigências como mais território, não alinhamento e garantias amplas. A resposta de Trump foi reveladora. Não quer perder tempo com reuniões inúteis e prefere esperar para ver o que acontece. Isso marca uma mudança importante na retórica anterior de Trump, que sugeria pressionar a Ucrânia por concessões territoriais. Isso ocorre porque Putin pode ter exagerado ao se recusar a mostrar qualquer flexibilidade nas exigências territoriais e continuar a enquadrar a guerra em termos maximalistas. Putin convenceu Trump, ou pelo menos seus assessores, de que Moscou, na verdade, não está interessada em negociações sérias. Líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitiram uma declaração conjunta, apontando que as táticas de procrastinação da Rússia já mostraram repetidamente que a Ucrânia é a única parte realmente séria sobre a paz. Para a Ucrânia, isso é crucial. Toda a abordagem de Putin foi construída com base na suposição de que ele pode esperar o apoio do Ocidente à Ucrânia e enfraquecer, garantir acordo favorável com Trump e consolidar ganhos. O colapso da cúpula de Budapeste
indica que a estratégia falha. Cada dia sem avanço diplomático russo permite que a Ucrânia fortaleça sua posição militar e política. Tudo isso decorre do fato de que as únicas sugestões reais de Trump, até agora, além do acordo mineral, têm sido congelar a guerra nas linhas de batalha atuais como ponto de partida para negociações. A Ucrânia não pode aceitar esses termos nas condições atuais da guerra. Congelar as linhas atuais manteria cerca de 20% da Ucrânia, incluindo boa parte de Donetsk, sob controle russo. Isso recompensaria a agressão russa. Daria tempo para Moscou se consolidar e reconstruir forças, criando um conflito congelado que pode reacender a qualquer momento. A Rússia sente-se pronta para outro avanço. Líderes europeus e Zelensky rejeitaram a posição, emitindo declaração conjunta reafirmando o compromisso de não alterar fronteiras internacionais pela força. O simples fato de Trump propor isso já ameaça os objetivos ucranianos. Por isso a Ucrânia se esforça tanto, mesmo com o inverno chegando. Cada território retomado e cada unidade russa enfraquecida altera a dinâmica de futuras negociações. Se Trump eventualmente intermediar negociações que congelem as linhas, a Ucrânia quer essas linhas o mais a leste possível. Há um cálculo estratégico mais profundo em jogo. Ao mostrar força militar e recuperar territórios, a Ucrânia sinaliza a Trump e líderes ocidentais que o congelamento não é necessário, nem inevitável. Quanto mais a Ucrânia avançar, mais difícil será justificar pressionar Kiev a aceitar perdas territoriais permanentes. Zelensky destacou que Putin retomou a diplomacia e ligou para Trump quando os Estados Unidos da América consideraram ampliar o apoio militar à Ucrânia. Mas então adiou as conversas. Como isso não ocorreu, essa percepção guia a estratégia ucraniana. Manter pressão militar para ganhar vantagem nas negociações, impedir consolidação ou recuperação da Rússia, seguir degradando suas capacidades e impondo custos para tornar a guerra insustentável ao Kremlin. Mas os ventos políticos podem mudar rápido, e a Ucrânia sabe disso. Ao usar bem suas capacidades no campo de batalha, a Ucrânia fortalece o argumento pela continuidade do apoio. E quanto mais a Ucrânia conseguir mostrar que não está apenas sobrevivendo, mas revertendo ativamente os avanços russos, mais fácil se torna garantir as armas, munições e recursos financeiros necessários para ir além e mais fundo. As vilas ao redor de Pokrovsk podem não ganhar manchetes como as grandes ofensivas, mas elas representam uma mudança em como a guerra está sendo travada e como pode ser travada em um futuro próximo. A Rússia contava que o apoio do Ocidente diminuísse e que a Ucrânia cedesse. Eles assumiram que o tempo estava a seu favor. Mas a guerra de atrito afeta os dois lados, e de maneiras inesperadas. Cada mês de guerra permite à Ucrânia fortalecer sua produção interna e agrava a economia russa sob sanções. E as baixas se acumulam, além do que é razoável para se recuperar. E se Moscou não conseguir manter as poucas aldeias que capturou, a um custo tão horrível, não há chance de realmente atravessar toda Donetsk ou a Ucrânia como um todo. Claro, a guerra não acabou, já que a Rússia ainda controla uma parte significativa do território ucraniano. Moscou ainda dispõe de recursos e parece capaz de manter operações e gerar manchetes sobre o contínuo crescimento industrial. Mas a trajetória está se tornando cada vez mais problemática para o Kremlin. Cada vitória ucraniana e recuperação de território mostra ao Ocidente que vale ampliar a pressão econômica e geopolítica. A Unidade Fantasma, principal força de operações especiais da Ucrânia, reúne alguns dos combatentes mais eficazes do mundo. Eles fizeram vários ataques bem-sucedidos durante a guerra, ganhando destaque em manchetes diversas vezes. Após eliminarem radares russos, aeronaves e outros ativos com seus drones táticos de alta precisão. Essa força imparável fez outro ataque brutal, destruindo o escudo russo na Crimeia e deixando grande parte do território exposta a novos ataques. Em 26 de outubro, a principal diretoria de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, também conhecida como Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, compartilhou notícias sobre o mais recente ataque dos fantasmas, que teve como alvo 3 diferentes sistemas de radar russo posicionados na península da Crimeia. A postagem do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram detalhou o ataque e seu impacto.
Os fantasmas do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia estão à caça. 3 radares e uma embarcação de desembarque dos moscovitas foram atingidos na Crimeia, evitando mísseis da defesa aérea inimiga. Os drones da Unidade Especial do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia Os fantasmas seguiram destruindo os valiosos radares dos ocupantes na península da Crimeia. Desta vez foram alvos dos batedores. Radar 96L6 do S-400 Triumph, Radar P-18, Radar Terek 55, Z-80 e 6U Nebo e a embarcação de desembarque BK-16. Como costuma fazer, o Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também publicou um vídeo do ataque aéreo. Capturadas do ponto de vista dos drones, as imagens mostram cada drone viajando em alta velocidade e até mesmo desviando de mísseis de defesa aérea em várias ocasiões, antes de focarem e lançarem destruição sobre seus alvos pretendidos. O relatório da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia não entra em mais detalhes sobre se os 4 alvos foram totalmente destruídos ou apenas danificados. De qualquer forma, é um grande sucesso. Mesmo danificados, os radares vão exigir tempo, dinheiro e recursos para voltar a funcionar totalmente. Esses não são radares rudimentares, mas sim algumas das melhores tecnologias da Rússia. O radar 96L6, por exemplo, é uma peça fundamental do sistema de defesa aérea S-400 da Rússia, que é vital para resistir e repelir mísseis ucranianos. Projetado para detecção em todas as altitudes, esse radar é capaz de identificar e rastrear uma ampla variedade de ameaças aéreas, incluindo mísseis balísticos viajando em velocidades supersônicas. Ele tem alcance de detecção de até 300 km, cobertura de 360 graus e pode rastrear 100 alvos ao mesmo tempo. Relatos chegaram a chamar esse radar de contramedida perfeita para o sistema de foguetes High Mobility Artillery Rocket System, fornecido pelos Estados Unidos da América à Ucrânia. O valor exato do radar é desconhecido, mas um sistema S-400 típico custa cerca de $500 milhões. Sem radar, o sistema perde eficácia, restando aos russos apenas $500 milhão em metal. Tem bem menos chance de identificar ou interceptar qualquer alvo inimigo que se aproxime. O Nebo U-2 é um dos radares mais sofisticados do arsenal russo. Projetado para operar em altas frequências, ele detecta alvos aéreos distantes, em diferentes velocidades e altitudes. Ele fornece uma imagem clara e abrangente de uma ameaça aérea a centenas de quilômetros, com alcance máximo de 600 quilômetros. Cada sistema custa cerca de $100 milhões. Mas o Nebo-U é, sem dúvida, inestimável do ponto de vista da Rússia, quando se trata de detectar quaisquer mísseis ucranianos ou enxames de drones que possam estar vindo em sua direção, avisando-os com antecedência e dando tempo para preparar defesas. O radar P-18 Terek, por sua vez, é um sistema mais simples e antigo, que remonta aos tempos da União Soviética. Ele sucedeu o radar P-12 e entrou em serviço em 1970. Apesar de não ser tão avançado ou valioso quanto outros, ainda é um sistema de alerta precoce, confiável e útil para a Rússia, com alcance de 250 quilômetros. Além disso, após perder muitos radares modernos em ataques anteriores, a Rússia precisa de todos esses sistemas antigos que conseguir. Porque os radares são, na prática, escudos. Embora eles não tenham nenhuma capacidade ofensiva própria, são absolutamente fundamentais do ponto de vista defensivo. Eles observam vastas extensões de terra, constantemente vasculhando seus arredores em todas as direções, recolhendo as informações necessárias para que os elementos mais ofensivos do arsenal do exército, como sistemas de defesa aérea e mísseis interceptores, eliminem as ameaças que se aproximam com facilidade. Defesas aéreas sem radares não têm valor. E essa é uma das principais razões pelas quais o Fantasma da Ucrânia e outras equipes de operadores de drones tornaram os radares russos alguns dos alvos de maior prioridade nos últimos tempos. De fato, apenas alguns dias antes desse ataque impressionante, a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também relatou outro ataque aéreo contra radares russos, que foi realizado na noite de 23 de outubro e nas primeiras horas de 24 de outubro.
A operação envolveu alvos em 3 territórios ocupados: Zaporizhia, Kherson e Crimeia. Como de costume, a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um relatório detalhado dos acontecimentos e dos ativos atingidos em seu canal oficial no Telegram. 2 estações de radar inimigas, Nebo e Sambuk, foram destruídas. Vídeo exclusivo das Forças Especiais da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Outro prêmio gordo em 23 e 24 de outubro de 2025. Mestres do Departamento de Operações Ativas da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia localizaram e destruíram 3 caros sistemas de defesa aérea do Exército de Ocupação Russo. Sistema de disparo autopropulsado do Sistema de Defesa Aérea Buk M3. 2 radares, um L-119, Nebo SVU. Sistemas de defesa aérea Moskvich foram eliminados nos territórios temporariamente ocupados das regiões de Zaporizhia, Kherson e da República Autônoma da Crimeia. Agora, parte da mesma família de radares Nebo, como o Nebo-U e o Nebo-M, o Nebo SVU foi introduzido em 2001. Opera em frequências altas, com alcance de centenas de milhas e capacidade de localizar aeronaves inimigas e outros objetos voadores com mínima margem de erro. Ele pode ser combinado com os sistemas de mísseis de defesa aérea S-300 e S-400, fornecendo as informações necessárias para uma identificação e aquisição de alvos eficaz e precisa. Vale ressaltar, no entanto, que a Agência de Notícias de Defesa da Ucrânia, Militene, informou que os radares em questão eram, na verdade, unidades NIOB-SV e não NEBOSVU. O NIOB-SV é um sistema de radar de 3 coordenadas que foi introduzido nas unidades de defesa aérea russas em 2016. Ele detecta e identifica objetos aerodinâmicos e balísticos com alcance de até 500 km e detecção de ameaças em altitudes de até 64 km. De qualquer forma, sejam esses radares NEBOSVU ou NIOB-SV, ambos são valiosos e vitais quando se trata de alertar antecipadamente e permitir que a Rússia contra-ataque e intercepte drones e mísseis ucranianos. Ambos são alvos de alta prioridade e valor, e destruir 2 radares é um grande feito para a Ucrânia, independentemente do que ocorra. O Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia anexou novamente vídeos do ataque, capturados pelos drones enquanto se aproximavam dos alvos. Incluía também um lançador de mísseis Superficiar Buk M3, a versão mais recente dessa longa série de sistemas de defesa aérea. E enquanto os modelos anteriores do Buk remontam aos tempos soviéticos, o M3 é muito mais moderno, equipado com componentes eletrônicos avançados e ostentando algumas capacidades impressionantes. Ele é capaz de abater alvos que viajam a velocidades máximas de 3.000 metros por segundo, ou 6.700 milhas por hora, o que é quase 9 vezes a velocidade do som. Ele tem bom alcance, alta precisão e confiabilidade, acertando seus alvos na maioria das vezes. Além disso, ele é altamente móvel e capaz de atingir não apenas ameaças aéreas, mas também aquelas em terra e no mar. Cada sistema vale cerca de 45 milhões de dólares. Embora o ataque possa só ter danificado o sistema, deixou o Kremlin mais enfraquecido e com mais uma grande conta de reparo. Poucos dias antes, a Ucrânia estava comemorando outro ataque bem-sucedido a um sistema de radar russo também localizado na Crimeia. Em 20 de outubro, o Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia informou sobre a destruição de um radar russo Voldai, que estava estacionado no aeródromo de Zankoy, na parte norte da península da Crimeia. Segundo o relatório da Agência de Inteligência, uma unidade do Departamento de Operações Ativas usou drones para localizar e atacar a instalação russa, camuflada pelo inimigo. O radar citado é um equipamento moderno e caro, avaliado em cerca de 5 milhões de dólares cada. Ele usa radar X-band de 3 coordenadas, canal de controle de veículo aéreo não tripulado, sistema de localização e módulos optoeletrônicos para localizar e rastrear alvos, sendo especialmente projetado para detectar drones. Neste caso, suas capacidades de detecção não impediram o ataque aéreo da Ucrânia.
Mas dizem que o radar Valdai é um dos elementos de defesa aérea e guerra eletrônica mais avançados à disposição da Rússia. Hoje, perder um equipamento como esse não é apenas uma questão de dinheiro. É também uma questão de orgulho e confiança. Os comandantes russos provavelmente não previam que um equipamento tão avançado seria destruído por drones inimigos simples e baratos. Os efeitos desses ataques estão se acumulando. Embora os fantasmas nem sempre causem tudo, frequentemente têm papel nos ataques mais graves e decisivos. No fim de setembro, a Agência de Inteligência Militar, Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, divulgou vídeo e relatório detalhado de um ataque fantasma bem-sucedido na Crimeia, ocupada. O alvo dessa vez foi a base aérea de Kaja, nos arredores da cidade de Sebastopol, que é a maior cidade da região da Crimeia. Drones controlados por operadores fantasmas destruíram 4 equipamentos russos, 2 aviões de transporte e 2 estações de radar. 2 aviões inimigos AN-26 e radares costeiros. Mais uma presa para o Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Fantasma na Crimeia. Mestres da Unidade Especial do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Os fantasmas continuaram a eliminar alvos de alto valor do inimigo no território da Crimeia, temporariamente ocupada. Na incursão à península, as forças especiais da inteligência militar ucraniana incendiaram 2 aviões AN-26 russos e atingiram a estação de radar de superfície e o radar costeiro MR-10M1, MSM-1. As perdas do exército russo na Crimeia, causadas pela Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, foram registradas no relatório do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia em 24 de setembro de 2025. Os aviões AN-26 eram aeronaves de transporte multifuncionais, usadas para cargas, transportar pessoal ou evacuar soldados feridos do campo de batalha. Testemunhas dizem que ambos os aviões explodiram em grandes bolas de fogo após o ataque. Analistas sugerem que ambos estavam abastecidos e provavelmente em uso pelos russos. Mas pode-se argumentar que os alvos mais importantes eram os 2 radares, que assim como todos os outros que a Ucrânia tem sistematicamente atacado e destruído, ajudavam a fornecer às tropas russas, estacionadas na Crimeia, informações cruciais sobre os céus e mares ao redor, além de qualquer drone, míssil ou outra arma ucraniana que se aproximasse. Graças ao Fantasma e outros operadores de drones na Ucrânia, esses radares não existem mais. Isso também vale para outros radares em territórios ocupados, especialmente na Crimeia. Em 30 de setembro, outro radar da região foi removido. O Comando das Forças de Operações Especiais da Ucrânia detalhou o ocorrido em um post no Facebook. As Forças de Operações Especiais atingiram a estação de radar do Sistema de Defesa Aérea S-400 Triumph, na Península da Crimeia. Na noite de 30 de setembro, Forças de Operações Especiais atingiram a estação de radar do sistema russo de mísseis S-400 Triumph. Simbolicamente, o caro sistema de defesa aérea inimigo, focado em Vantes, foi neutralizado por drones de ataque das Forças de Operações Especiais. A estação de radar é aos olhos do complexo S-400 Triumph. Sem observação e orientação, o sistema perde a capacidade de combate. As unidades Forças de Operações Especiais seguem causando grandes danos ao inimigo, acelerando sua incapacidade de realizar novas operações de combate. A postagem mostra que foi uma vitória valiosa e um golpe simbólico. A Ucrânia novamente usou drones para destruir um sistema feito para detê-los. Todos esses ataques pertencem a uma só campanha. Uma campanha focada em desmantelar a infraestrutura de defesa aérea da Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia, como a Crimeia. Quando Kiev destrói um radar ou lançador de mísseis, enfraquece os escudos e defesas da Rússia. Isso dificulta ao Kremlin proteger o território tomado e ainda cria corredores para novos ataques. Por isso, a Ucrânia tem focado constantemente em radares como o NEBO e sistemas S-400. É uma tática notavelmente eficaz que cria cada vez mais oportunidades positivas para a Ucrânia no futuro, ao mesmo tempo em que deixa a Rússia com uma quantidade cada vez maior de problemas para resolver.
Como já dito, esses radares e sistemas de defesa aérea não são baratos. Alguns valem dezenas de milhões de dólares ou mais. Alguns podem ser reparados, mas outros são destruídos quando drones explosivos da Ucrânia atingem seus componentes centrais. A Rússia terá que gastar centenas de milhões de dólares para consertar ou substituir equipamentos caros. Atualmente, o Kremlin enfrenta grandes dificuldades econômicas. O valor do rublo está volátil, a inflação continua alta. O Kremlin está dedicando grande parte do orçamento federal ao setor militar. O país também está preso em uma crise de combustível cada vez mais dramática, com relatos de escassez de gás em várias regiões. Mais uma vez, ataques estratégicos de drones da Ucrânia atingem infraestrutura de combustível. Em um momento tão crítico da guerra, quando os avanços nas linhas de frente são mínimos e a infraestrutura interna está sob ataque, a Rússia simplesmente não pode se dar ao luxo de sofrer esse tipo de perda de equipamentos caros. Além disso, eles não têm bilhões de dólares para cobrir reparos ou substituições caras de radares. Outro grande problema é que sempre que a Ucrânia destrói um radar ou defesa aérea russo, isso abala a confiança nessa tecnologia. Radares que custam dezenas de milhões, alguns até 100 milhões de dólares, e sistemas de defesa aérea ainda mais caros, deveriam enxergar a centenas de quilômetros em todas as direções. Não deveriam ser destruídos por drones first-person view simples e mais baratos. Eles deveriam ser capazes de detectar os drones se aproximando e suas defesas deveriam ser ativadas para derrubá-los com bastante antecedência, antes mesmo de chegarem perto. A Ucrânia mostra isso o tempo todo, enquanto a Rússia envia grandes enxames de drones para cidades e vilarejos do país. Mas o avançado sistema de defesa aérea em camadas de Kiev detecta e elimina a maioria antes que causem danos. As defesas aéreas russas parecem menos organizadas que as de seus oponentes, pois muitas foram sistematicamente eliminadas por ataques planejados e coordenados. Isso faz comandantes, soldados e o público russo questionarem o que está acontecendo. Apesar de ter algumas das melhores tecnologias de radar e defesa aérea do mundo, o Kremlin parece incapaz de usá-las de forma eficaz para se proteger. O terceiro e talvez maior problema para o Kremlin é que, ao destruir um radar, a área protegida se torna mais vulnerável. De repente, a Rússia perdeu alguns olhos vigiando o horizonte em busca de ameaças. E isso torna a situação muito mais preocupante para aqueles que estão em terra, que agora ficam muito mais vulneráveis a enxames de drones ou ataques de mísseis subsequentes. A Ucrânia está gradualmente cegando o inimigo e destruindo seus escudos na Crimeia. E com cada vez menos defesas de pé, o controle da Rússia sobre a região está realmente enfraquecendo. Como afirmou um ex-oficial ucraniano da Crimeia, em um relatório da Rádio Europa Livre Rádio Liberdade, no início deste ano, agora existe um verdadeiro corredor para drones e mísseis ucranianos. Grandes partes da região agora parecem ter cobertura reduzida de defesa aérea, sem olhos no céu ou solo, com vários alvos em risco de aniquilação total. Tudo o que a Ucrânia precisa fazer é lançar mais drones, ou até mesmo mísseis como seus longos Neptunes, ao longo desses corredores e nessas áreas que não estão mais protegidas pelo poder do radar. Incapaz de ver as ameaças se aproximando, sem aviso prévio, sem alarmes e sem tempo para tomar medidas de proteção, a Rússia ficará totalmente incapaz de se defender, e inúmeros recursos adicionais serão perdidos. Além disso, unidades como os fantasmas destroem radares e defesas aéreas muito rapidamente. Mesmo que a Rússia dedicasse mais mão de obra e dinheiro para consertar e substituir esses equipamentos. Mesmo assim, não conseguiriam contra-atacar todos os ataques, nem proteger toda a Crimeia com sistemas defensivos. Como resultado, a região está mais fraca do que nunca, e recuperar a Crimeia sempre foi um dos objetivos de longo prazo da Ucrânia. Talvez esse objetivo esteja se aproximando. Se as forças do Kremlin perderem radares e defesa na região, praticamente só restará ordenar uma retirada rápida, abrindo caminho para as tropas de Kiev avançarem e retomarem o controle. A coalizão dos dispostos, grupo de 26 nações principalmente europeias, se reuniu em 24 de outubro para debater o apoio à Ucrânia. Embora Zelensky não tenha conseguido tudo o que esperava da reunião em Londres, a Ucrânia recebeu algumas boas notícias. O presidente Emmanuel Macron anunciou um novo grande lote de apoio militar à Ucrânia,
com parte do material a ser entregue em poucos dias. Veja o que inclui o pacote, seu impacto na guerra e como se alinha aos compromissos da França com a Ucrânia. Agora, antes da reunião em Londres, Zelensky estava buscando principalmente duas coisas. Primeiro, ele esperava garantir mais mísseis de longo alcance para expandir a devastadora guerra da Ucrânia contra a infraestrutura energética russa. Em segundo lugar, ele esperava garantir compromissos de que a Ucrânia poderia começar a usar os ativos russos congelados na Europa como parte das sanções contra a Rússia para financiar o esforço de guerra ucraniano. Até agora, os europeus só repassaram à Ucrânia os lucros dos juros dos ativos congelados, não os ativos em si. Ele não obteve compromissos firmes de nenhum dos dois. O uso de mísseis de longo alcance, como Tomahawks e ativos russos, ainda está em debate. Porém, o anúncio de Macron provavelmente reduziu a decepção. O pacote anunciado por Macron tem 3 partes, todas focadas em um dos pontos mais frágeis das defesas da Ucrânia, as defesas aéreas. Há meses, a Ucrânia tenta reforçar suas defesas aéreas esgotadas contra ataques noturnos de drones e mísseis russos, que causaram cortes e apagões de energia em todo o país. A primeira parte do pacote são mísseis interceptadores adicionais Aster-15 e Aster-30. Esses são os mísseis usados pela bateria franco-italiana, Sistema de Artilharia Míssil Terra-Ar, MAMB-A, único sistema europeu de defesa aérea terrestre feito para enfrentar ameaças aerodinâmicas e alguns mísseis balísticos. A Ucrânia é conhecida por operar pelo menos uma bateria, Sistema de Artilharia Míssil Terra-Ar, que foi entregue em conjunto pela França e Itália em 2023. A Itália indicou em 2024 que enviaria uma segunda unidade para reforçar a cobertura, mas não se sabe se já foi entregue. Com os sistemas de defesa aérea MIM-104 Patriot dos Estados Unidos da América e IRST da Alemanha, que recebeu o Solaire Moyen Porte Terrestre, que é a sigla para Solaire Moyen Porte Terrestre, está entre os sistemas mais avançados atualmente disponíveis para as Forças Armadas ucranianas. Sistema móvel de defesa contra mísseis balísticos táticos, terrestre, desenvolvido pela Eurosam, Joint Venture, da MBDA e Grupo Thales. O sistema foi criado para defesa antimísseis de teatro contra várias ameaças aéreas, como aeronaves, mísseis de cruzeiro, balísticos táticos e o Shahed 136, munições vagantes. Essas são exatamente as formas de ameaças que a Ucrânia precisa abater todas as noites. O sistema possui uma unidade de controle de fogo com radar multifuncional Arabel Gixban, que cobre 360 graus rastreia até 100 alvos e engaja 10 ao mesmo tempo. O radar conta com centro de controle de fogo, módulo de engajamento, gerador, veículo de manutenção e recarregador de mísseis. No núcleo do sistema está um veículo lançador-transportador-eretor, ou transportador-erector-lançador, que pode ser montado tanto em um chassi de caminhão Renault Kerax 8x8 quanto em um Astra Iveco 8x8. Cada transportador erector-lançador transporta 8 mísseis Aster-30 prontos para disparo em contêineres de lançamento vertical. Isso garante grande poder de fogo, pois o sistema de artilharia míssil Terra-Ar podem formar uma bateria com até 48 mísseis em 6 lançadores. Cada transportador erector-lançador lança 8 mísseis em menos de 10 segundos com lançamentos consecutivos. O sistema é móvel, de rápida implantação e remoção, precisando de apenas 14 operadores por bateria. Os mísseis Aster-30 extras prometidos por Macron ajudarão muito a Ucrânia a tirar o máximo proveito do seu Sistema de Artilharia Míssil Terra-Ar, e possivelmente abrir caminho para a introdução daquele segundo sistema italiano. Infelizmente, não há muitos deles disponíveis. A França possui ao menos 7 baterias, a Itália 3, Singapura 2 sistemas e só. O míssil em si é bastante feroz. O Aster-30 Bloco 1 é um míssil de 2 estágios com propelente sólido, descartando o propulsor tandem do primeiro estágio após o lançamento. Ele tem pouco mais de 4,8 metros de comprimento, 7 polegadas de diâmetro e um peso de lançamento de 450 quilos. Na ponta, há uma ogiva de fragmentação de 15 kg com explosão direcional e espoleta de proximidade.
O Aster 30 pode atingir velocidades de até Mach 4,5 aproximadamente, 1,4 km por segundo, e tem um 100 km. Contra aeronaves acima de 300 km de altitude, com alcance reduzido à metade para alvos baixos, pode interceptar alvos de 50 metros até 200 km de altitude. O míssil usa orientação inercial no percurso intermediário, recebe atualizações em tempo real pelo radar Arabel e emprega radar ativo na fase terminal. Ele intercepta alvos, faz manobras de até 60 G e resiste a contramedidas eletrônicas. Mísseis Cirrus letais custam de 2 a 3 milhões de dólares cada. Isso os torna muito menos ideais para abater os análogos Shahed de fabricação russa chamados Gerans, que custam cerca de 70 mil dólares cada. São ideais para derrubar mísseis russos Iskander, Kinzhal e KH-101, mísseis que custam milhões e geralmente visam infraestruturas de valor igual ou superior. A Ucrânia não poderá usar os mísseis Aster 15 que Macron prometeu ao sistema SAMT, pois o Mamba só dispara o Aster 30. O Aster 15 também é desenvolvido pela Euro Surface-to-Air Missile e também é destinado ao uso contra alvos aéreos como helicópteros, caças, mísseis e drones. Porém, é usado principalmente em sistemas navais de defesa aérea, como fragatas francesas e italianas, com o principal sistema de mísseis antiaéreos, PAEMS. As especificações são parecidas com as do Aster 30, medindo quase 4,3 metros. Ele é mais curto, mas mantém o diâmetro de pouco mais de 18 centímetros. Ele é mais leve, com 3.100 quilos, e transporta uma ogiva de fragmentação direcional de 15 quilos com raio letal de 20 metros. O Aster 15 tem alcance de cerca de 300 km, opera até 13 km de altitude e atinge velocidade máxima de Mach 3, cerca de 1.000 metros por segundo. Como o Aster 30, usa navegação inercial, atualizações por datalink e orientação terminal por radar ativo. Assim como o Aster 30, o míssil destaca-se pela manobrabilidade de até 50 G trajetória PIF, controle aerodinâmico e resistência a contramedidas. É um míssil tão sério quanto o seu preço reflete. De 13 a 26 milhões de dólares por míssil. Mas se a Ucrânia não pode usá-los com seu SAMT, como vai aproveitar os novos suprimentos que a França vai entregar? A resposta está na segunda parte do pacote de ajuda militar anunciado por Macron na reunião da coalizão dos dispostos em Londres. Isso inclui a tão aguardada entrega do segundo lote de caças Mirage 2005F prometidos pela França à Ucrânia no início de 2024. Após uma cerimônia em memória ao dia D, em 6 de junho, Macron anunciou que a França forneceria à Ucrânia caças multifunção Mirage 2005 até o final do ano, e treinando pilotos ucranianos para operá-los na França. O treinamento de pilotos e técnicos na França começaria em poucos dias, disse ele na época. O compromisso inicial previa pelo menos 6 Mirages, podendo chegar a 12. Os 3 primeiros Mirages foram entregues em fevereiro de 2025 e logo entraram em combate. Em 7 de março, um deles interceptou com sucesso um míssil russo KH-101 em ataque em larga escala, marcando o primeiro registro de combate da aeronave. Segundo a Força Aérea Ucraniana, seus Mirages foram enviados para interceptar mísseis de cruzeiro que se aproximavam. A aeronave engajou o alvo em uma trajetória de frente, lançando um míssil Arar. A manobrabilidade do míssil permitiu ajustar sua rota em voo e destruir o míssil KH-101. Na época, analistas especularam que o míssil usado para derrubar o KH-101 foi o míssil Arar francês Mika, que é a munição padrão transportada pelo Mirage 2005F. No entanto, também poderia ter sido um Aster 15. Com novos suprimentos dessa arma, é provável que os Mirages da Ucrânia usem esse míssil contra alvos de alto valor, como os KH-101 no futuro. Antes de serem entregues, os Mirages da Ucrânia receberam modificações especiais para se adaptar à guerra no país, incluindo capacidade de disparar mísseis Aster 15. A chegada dos Mirages e dos F-16, os únicos outros caças ocidentais entregues à Ucrânia até agora, foi uma grande vantagem para a Ucrânia.
É verdade, ambos são caças de quarta geração e não têm muitos recursos dos caças de quinta geração como o F-35 Lightning II e o Dassault. Rafael, para quem a França moderniza sua frota de Mirages. Comparado ao Mikoyan Gurevich 29 e Su-27 da era soviética, base da Força Aérea da Ucrânia, o Mirage 2005F amplia muito sua capacidade. Ele alcança até 2.340 km por hora e transporta quase 6.350 kg de carga útil, incluindo bombas Armament Air Sol Modular Hammer, mísseis Arar-MK e os Aster-15. Os Mirages da Ucrânia também teriam sido adaptados para transporte. Os mísseis Storm Shadow e Scout anglo-franceses alcançam 250 km, viajam a 965 km por hora e transportam ogiva de 450 kg de explosivos. Mísseis Arar ocidentais modernos têm guiagem por radar e infravermelho, dando vantagem ao Mirage 2005F e combate além do alcance visual. Algo para o qual Mikoyan Gurevich 29 e Su-27 estão menos preparados. O Mirage 2005F possui o radar Thales Radar Doppler a impulsão bem mais avançado que os radares soviéticos dos MiG-29 e Su-27 ucranianos. O Thales Radar Doppler a impulsão oferece capacidades superiores de detecção de longo alcance e pode rastrear vários alvos simultaneamente, proporcionando uma vantagem crucial no combate aéreo moderno contra aeronaves russas, drones e mísseis de cruzeiro. O radar detecta 24 alvos, rastreia 8 e engaja 4 simultaneamente. Outra vantagem significativa que o Mirage 2005F oferece em relação aos seus equivalentes de fabricação soviética é a consciência situacional aprimorada. Com cockpit digital e aviônicos avançados, pilotos do Mirage 2005F processam mais dados em tempo real e tomam decisões rápidas e informadas, durante situações de combate sob alta pressão. O Mirage 2005F é bem mais leve e manobrável que o MiG-29 e o Su-27, dando aos pilotos ucranianos mais precisão e flexibilidade em combates próximos. O avião possui um alcance operacional estendido, permitindo realizar ataques mais profundos em território controlado pela Rússia ou fornecer cobertura aérea prolongada para as forças terrestres ucranianas. Isso o faz ser mais eficaz em mais contextos operacionais do que o MiG-29 e o Su-27, que têm alcances mais limitados. A principal desvantagem do Mirage 2005F enviado à Ucrânia é não ser ideal para o combate aéreo moderno. Seus sistemas de detecção operam a apenas 30 a 50 milhas, tornando inviável enfrentar o Sukhoi Su-57 de quinta geração da Rússia. O Su-57M1, lançado em maio, teria alcance de detecção de até 250 milhas para alvos aéreos e pode rastrear 60 alvos ao mesmo tempo, enquanto engaja 8. Foi relatado que ele atinge Mach 2 e alcança 932 milhas em velocidades subsônicas. Apesar de dúvidas de especialistas ocidentais sobre sua eficácia, há poucos Mirages disponíveis. Simplesmente não vale a pena para a Ucrânia arriscar esses aviões em combate contra o que são, pelo menos no papel, aeronaves superiores. Já um dos 3 primeiros entregues caiu devido a uma falha mecânica, com o avião aparentemente sendo considerado perda total, mas pelo menos o piloto conseguiu se ejetar e pousar em segurança. Ainda assim, esses aviões são valiosos para a Ucrânia como bombardeiros, especialmente para lançar mísseis Storm Shadow e Aster-15. A destruição recente, pela Ucrânia, de uma grande fábrica química russa de explosivos em Bryansk com mísseis Storm Shadow mostra o poder destrutivo dessas armas. Na prática, mais Mirages e Asters aumentam o número de instalações protegidas, ampliam a cobertura de 360 graus e permitem lidar com salvas mistas sem desperdiçar os raros interceptadores Patriot. Claro, uma coisa é receber tecnologia de ponta como os Mirage 2005F e outra bem diferente é realmente usá-los. É por isso que, embora talvez não seja a parte mais glamurosa, o terceiro componente do pacote anunciado por Macron é sem dúvida o mais importante. É a ampliação dos treinamentos franceses para pilotos ucranianos operarem os Mirages.
No anúncio de junho de 2024, Macron disse que a França enviaria Mirages à Ucrânia e treinaria pilotos e pessoal de solo ucranianos em cursos de 6 meses. O primeiro grupo de pilotos terminaria o treinamento em dezembro de 2024. O treinamento na base aérea de Nancy, leste da França, abordou voo, navegação tática, sistemas de armas e manutenção, focado na aviônica avançada e nas capacidades de combate do Mirage 2005F. Pilotos e equipes de solo treinaram juntos para garantir prontidão, com instruções em inglês para o pessoal ucraniano. Ainda não se sabe como o programa de treinamento será expandido, mas deve incluir mais pilotos e equipes de solo. E, possivelmente, treinamento em novos sistemas, instalados nos próximos Mirages, como sistemas de guerra eletrônica. Com o tempo, surgirão mais detalhes e novas atualizações serão fornecidas. As novas armas e o treinamento ampliado se somam ao já enorme apoio fornecido pela França à Ucrânia. O apoio contínuo da França se destaca, dado o caos político e econômico que envolve o país. No início de outubro, o quinto governo da França, em 3 anos, caiu menos de um dia após ser nomeado. Foi o terceiro governo francês a fracassar em 12 meses. Isso levou a principal agência de classificação de crédito Moody's a revisar a perspectiva de crédito da França de estável para negativa, citando riscos aumentados devido à fragmentação política, que podem dificultar a capacidade do governo de enfrentar desafios importantes de políticas, como o alto déficit fiscal e o aumento do endividamento. O anúncio da Moody's veio no mesmo dia em que Macron anunciou a ampliação do apoio militar à Ucrânia, ressaltando o compromisso firme da França com a Ucrânia. Apesar da pressão, em casa nem sempre foi assim. No início da guerra, no final de 2022, a França foi criticada em alguns setores por estar atrás de alguns de seus parceiros da OTAN. Segundo o relatório do Instituto Kiel, em agosto de 2022, a França ficou em 11º lugar em ajuda militar, com 230 milhões de dólares americanos, bem atrás de Estados Unidos, Grã-Bretanha e Polônia. Até a Alemanha, tradicionalmente cautelosa após a Segunda Guerra Mundial, comprometeu mais de 4 vezes o valor da França. Desde então, dizer que a França entrou em campo não faz justiça ao país. Até setembro de 2025, a França gastou 10 bilhões de dólares com a Ucrânia, sendo 686 bilhões destinados a armas, manutenção e treinamento. A França também forneceu 314 bilhões de dólares em apoio financeiro, incluindo a contribuição de 267 bilhões de dólares da França para o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, o fundo da União Europeia que reembolsa os Estados-membros pelas entregas de armas. Até o fim de 2023, a França entregou 30 Césars, 6 TEF-1 desativados, 4 lançadores múltiplos de foguetes e 10 morteiros de 120 mm às Forças Armadas Ucranianas. Os obuceiros vieram com 30 mil munições, além de 1.002 lançadores de granadas de 84 mm e 3 sistemas de mísseis antitanque Milan. A França também havia entregue 38 carros de combate leves sobre rodas AMX, 10 reconhecimento e combate com 9 mil munições para o canhão principal e 250 veículos blindados, além de 120 veículos off-road e 6 caminhões, até o final de 2023. A Ucrânia também recebeu 160 drones de reconhecimento, 10 detectores de drones de fabricante desconhecida e 30 barcos infláveis, futura da Zodiac. A França também havia fornecido uma grande quantidade de armas leves, incluindo 55 metralhadoras 7,62 mm, 560 metralhadoras de 12,7 mm, 1.000 fuzis FAMAS e 20 rifles de precisão. Foram acompanhados por 17 milhões de cartuchos de 12,7 mm, 11 milhões de munição leve, 9 mm e 5,56 mm, 10.500 granadas e 3.600 minas antitanque. Foram entregues gasolina, coletes à prova de balas, capacetes, kits de primeiros socorros e equipamentos de comunicação e navegação. A França treinou cerca de 10 mil soldados ucranianos na França e Polônia, incluindo uma brigada completa com equipamentos franceses.
Esse é exatamente o tipo de apoio que se espera de uma nação com a qual a Ucrânia tem um acordo bilateral de segurança. Apesar de não ser um pacto de defesa mútua, como o artigo 5 da OTAN, o acordo firmado em 16 de fevereiro de 2024 define os compromissos de segurança de longo prazo da França com a Ucrânia, abrangendo cooperação militar, política, financeira e humanitária. Isso inclui assistência para a proteção e restauração da integridade territorial da Ucrânia, dissuasão contra futuras agressões russas e apoio à integração da Ucrânia em instituições europeias e euroatlânticas, incluindo a adesão à União Europeia e a interoperabilidade com a OTAN. O acordo prevê cooperação em comunicação estratégica, cibersegurança, proteção de infraestrutura crítica, defesa aérea, inteligência, contra-inteligência e colaboração na indústria de defesa para melhorar padronização e interoperabilidade. Esse último anúncio parece ser mais uma prova de que a França pode ser considerada confiável para colocar seu dinheiro e poder de fogo onde faz suas promessas. Agora, saiba mais sobre como a Ucrânia está trabalhando para recuperar cada centímetro de seu território dos invasores russos em nosso vídeo recente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as últimas notícias militares da Ucrânia, Europa e outros lugares. Obrigado por assistir.